No ar, programa Direito e Cidadania. Apresentação, Dr. Claudiomar Pereira da Cunha. Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania pela sua Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030 no dial do seu rádio. Também com live no perfil da emissora Rádio Cultura de Canguçu no Facebook. A direção geral é de Geraldo Dannenberg, a direção adjunta da Betânia, assessorando na parte de recepção e jornalismo, a Bibiana. E na técnica, agora nesse período de férias do Fonseca, o Lucas Goulart. Hoje contamos, como sempre, com a assessoria na produção do programa do Henrico Salvatori. Os nossos convidados de hoje são o Nilson Pins. Ele diz que tem cadeira cativa aqui, eu acho que tem mesmo, né? Mas é que ele se envolve em várias atividades e não raras são as pautas em que ele está de alguma forma envolvido e a gente entende por chamá-lo aqui. Não é diferente nessa questão do tema de hoje do programa. O outro convidado é o Jean Otto, que é o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, conselho que também é integrado pelo Nilson. E o assunto, o tema do programa é a semana dedicada à inclusão do deficiente físico, mental, múltiplo, dentro da sociedade. Então, justamente para abordar esse tema, nós convidamos essa dupla para fazer as considerações que entender necessárias. Mas vamos passar de imediato a palavra, primeiro é o Jean, depois é o Nilson, para a saudação inicial aos nossos estimados ouvintes. Seja muito bem-vindo, Jean. Um bom dia, uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura, pessoal que nos acompanha pela live do Facebook. Agradecer o convite, Dr. Claudiomar, agradecer ao Lucas na técnica, a Bibiana, o Henrico, todo o pessoal aí que está trabalhando nos bastidores, dizer que é uma alegria a gente estar aqui de novo. A alegria nossa, Jean, em recebê-lo. Nilson, seja muito bem-vindo novamente. Bom dia, Claudiomar. Sabe que é um prazer e um privilégio estar aqui no teu programa, né? Ao nosso diretor, o Henrico, né? Ele está aqui conosco também. Ao Lucas, né? O nosso agradecimento, está aí tirando as férias do Fonsequinha, que deve estar nas Ilhas Gregas, né? E também a Chayane, que faz um programa aí maravilhoso do esporte. Parabéns às mulheres no esporte, aí tem acompanhado. A Bibiana e o Gia esqueceu da primeira dama, né? Não sei como é que é o nome dela, tá acompanhado. Ah, né? Sim. A minha namorada Francine tá aí aguardando nós. Um abraço a Francine. Tive a oportunidade de conhecer. Merece, Nilson. Mas, Jean, nós estamos, como já foi dito no início do programa, e eu tomei conhecimento oficial disso ao ver uma live no Facebook, quando era dada a abertura da Semana Municipal dedicada à inclusão do deficiente, da pessoa portadora de deficiência física, mental, múltipla. Essa live era conduzida pelo Nilson Pins. De imediato tomei a iniciativa de convidá-lo, né? E ele já fez a sugestão, dizendo, aceito, mas vamos levar o Jean também. Digo, ótimo, ele já veio no ano passado, exatamente com o mesmo assunto, vamos incluí-lo. E é um prazer enorme te receber para
em considerações que julgares oportuna, falar sobre a programação já desenvolvida e que será desenvolvida até quarta-feira, dentro dessa semana dedicada a esse importante assunto. Sim, doutor Claudio. A gente iniciou a semana na quarta-feira com um café com a imprensa, pela parte da manhã, em que a gente tentou convidar todos os veículos de imprensa e as autoridades do município. Nem todos conseguiram ir, mas quem foi, viu que foi um momento muito bacana, né, de confraternização e de valorização da causa da pessoa com deficiência. Depois, às 18 horas, a gente fez uma sessão especial na Câmara de Vereadores, na qual eu fiz uma fala sobre a visão a nível Brasil da causa da pessoa com deficiência e trouxe um pouco do contexto do trabalho do Conselho no município, dos nossos desafios e do que a gente já conseguiu, né? E aí, na quinta-feira, a gente teve o Café Colonial na PAI, em conjunto com o Culto Ecumênico, que também é um espaço interreligioso muito bacana, né? E aí depois, na sexta-feira, teve uma palestra, uma psicóloga, Patrícia Cavalheiro, lá na PAI. E no sábado, a gente fez um momento muito bacana de conscientização, que foi uma panfletagem no comércio e uma caminhada que partiu da Canchinha até as lojas Pompeia. Nessa panfletagem, a gente buscou uma conscientização no comércio, que eram 6 dicas para tornar o seu comércio mais acessível. E aí agora, hoje está tendo um lanche para os alunos no restaurante Camponesa, que fazem todos os anos. Amanhã vai ter uma palestra com o psicólogo Vilney Varzim, e a gente vai encerrar com uma live especial da Rádio Kerb, que vai contar com a apresentação da banda da APAI e do grupo de dança e vários artistas locais que toparam essa ideia, que vai ser conduzida também pelo meu amigão aqui, o Nilson. Muito bem. Nilson Pins, mais uma vez envolvido na causa em favor do deficiente. Claudio, sem dúvida nenhuma, para mim, quando falo, eu sempre digo que a coisa mais bonita que eu fiz até hoje, nessa minha caminhada, foi quando eu aceitei um convite da Sandra para apresentar um festival da PAI, né? Um festival regional da PAI, onde eu aprendi muito com eles. Principalmente, eu sempre digo isso, da forma como eles enxergam a vida, né? Nós, ditos, entre aspas, normais, achamos dificuldade em tudo. E lá no festival, eu sempre conto essa história, no teatro, a peça tinha, onde a mudança do cenário era um livro grande, ele virava a página, aonde um aluno, ao sair, não conseguiu virar bem a página, e o pessoal que estava na coxia, preocupado, foi de encontro e fez. Se fosse nós, ia dizer, menos um ponto, né? E esta forma diferente de ver, e o Jean, já perguntei inclusive isso a ele, e isso me motiva a participar. E antes eu queria fazer um parênteses, agradecer ao Geraldo e à Rádio Cultura pela gentileza que estiveram lá no café com a imprensa e mostrando aquele momento de abertura. Mas voltando, eu acho que nós temos hoje, na causa, e desde que eu me engajei de forma mais próxima na diretoria e no conselho, eu sempre entendi de que nós precisamos mostrar o nosso deficiente, mostrar as suas potencialidades, e não que normalmente às vezes acontece, tanto por parte da sociedade e às vezes até da própria família, que trata ele como um coitadinho e que às vezes o deixa encerrado dentro de casa pela sua dificuldade, pelas suas carências, e mostra que isso nós temos hoje, né, vários portadores de deficiência, tanto intelectual quanto múltipla, com universidades formando. O próprio presidente aqui é um exemplo disso, hoje um microempreendedor. Exemplo de superação, com 3 formações superiores e uma pós. Isso. Então, eu acho que é isso que motiva a gente.
e mostrar para a sociedade também, e o Gia dizia isso na sua palestra na segunda-feira, da questão do deficiente. Quando a gente fala em deficiente, a gente imagina um cadeirante, um autista ou um intelectual, e nós estamos esquecendo que nós estamos entrando nessa fase, né, Cláudio Omar, que é o idoso, que começa a ter suas limitações também. Né? Com certeza. Né? E ele mostrava esses dados e que muitas vezes passa por nós totalmente desapercebido. Nós não vimos isso, não vimos que as nossas calçadas precisam ser mais acessíveis, que as pessoas precisam ter um reconhecimento, a capacidade do nosso deficiente, seja ele intelectual, múltiplo, e pela capacidade que eles têm. E é nesse sentido que eu vi, cada vez que eu vou no festival, que eu tenho o privilégio de ir no festival, ou de ver mesmo os alunos da PAI, em que eu vejo que a gente reclama de barriga cheia, como diz o ditado, né? É verdade, Nilson. Eu vejo e entendo muito bem o teu papel nesse processo, porque há muitos anos atrás, como eu sempre digo, no século passado, o Ari Borges e eu Sim, tu foi um dos grandes idealizadores da PAI. Enveredamos para fundar a PAI aqui em Canguçu. E naquela época, nós conseguimos trazer em Canguçu o vice-presidente da FENAPAI para o Rio Grande do Sul, o Dr. Domingos José Fredo. Não sei se é vivo, já era um homem idoso naquela época. E fizemos um grande jantar beneficente, foi o marco inicial, no Clube Harmonia. E a gente conseguiu tudo doado. O lucro foi de 100%. Inclusive, quem animou lá, me parece que foi o Kleber Barbosa. Né? Parece que foi o Kleber. Perdão se eu estiver fazendo injustiça. Tocou a música ambiental, assim, no piano eletrônico, no órgão. Tudo foi gratuito. E quando a gente estava fazendo a coleta, né, algumas pessoas um tanto simplórias, e aí que nós nos identificamos, eu e tu, chegavam e diziam assim: Zuari Borges a gente até entende, porque ele tem 2 filhos deficientes. Mas tu, Cláudio Omar, digo, eu estou pagando um tributo a Deus por não ter nenhum. Eu tinha 2 naquela época, tenho 5, e acho que Deus aceitou o meu tributo. Então, essa questão da empatia tua, Nilson, que eu experimentei, sou apaiano, o contribuinte ativo, né, nos dá essa iluminação interior, que eu costumo dizer, há uns 2 anos atrás, embora eu vivesse isso, mas eu não tinha uma definição, que é 3 palavrinhas, né? Viver no amor. Né? Ele não pesa, ele é meu irmão. E nós temos aqui esse exemplo de superação, né? Que é o Jean. Né? Nós conversávamos aqui em off da outra vez, já havíamos conversado também, né? E ele agora me dizendo, né, que ele conseguiu 3 formações superiores, ou seja, ele tem 3 faculdades e uma pós-graduação. Como é que foi esse enfrentamento à discriminação, se é que ela existiu, as oposições, para essa caminhada de superação, Jean? É sempre um desafio, né? Muitas vezes a gente se questiona, mas toda a nossa base é a família, né? E eu sempre tive muito orgulho da minha família, né? Meus pais agricultores do 3º distrito de Canguçu, da Baixada do Rodeio. Morei para fora há muitos anos. E meu pai é o seu Aladi e a minha mãe é a dona Giane. Talvez eles estejam ouvindo agora, queria deixar um abração para eles. Um abraço, pessoal. E eles sempre foram a base, e aí eu dizia: olha, mãe, eu quero estudar isso aqui. E eles diziam: não, a gente vai te apoiar, a gente vai contigo. A primeira faculdade, inclusive, era em Pelotas. Daí o meu pai sempre me apoiava, ia junto comigo, porque era aulas aos sábados, e aí não tinha transporte, foi tudo eles me apoiando e me dizendo: não, nós vamos te ajudar, tu quer estudar isso, a gente te ajuda. Aí depois acabei fazendo o Enem, né? E aí consegui a bolsa do ProUni, né?
programa muito importante. E aí consegui a bolsa integral aqui na Unopar, cursei o curso de administração, né? E aí daí me interessei pela área e daí acabei fazendo ciências contábeis, que aí a gente faz um reaproveitamento das matérias. E aí concluí na Uniaselv. E aí, dentre essas passagens, aí passei pela Prefeitura Municipal de Canguçu como CIE e também passei pela Câmara de Vereadores. Então, querendo ou não, a gente tem uma caminhada na vida pública. E aí, vendo uma palestra do meu amigo Rudinei Borges, na época que ele era presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, aquilo me tocou, assim, eu pensei, nossa, eu não sabia que tinha esse órgão aí em Canguçu, eu quero participar e eu quero ajudar e eu quero valorizar a causa da pessoa com deficiência. E aí, desde então, fui acompanhando as reuniões, aí nisso passou o Elton Krause como presidente, para depois eu assumir, né? Então, foi todo um ciclo, e quando Deus toca o coração da gente, né? Ele age, né? Através do Espírito Santo e nos chama, né? Para essa missão. Que a gente sempre lembra, né? É totalmente comunitário. A gente não ganha valores financeiros, mas ganha coisas que vão muito além. É verdade. Nilson, neste mês, a igreja celebra e acentua, chama a atenção para as vocações. Todo mês de agosto é dedicado às vocações. Quando a gente fala em vocações, as pessoas logo imaginam ser padre, diácono, presbítero, pastor, reverendo, freira, né? Mas não é bem assim. E a igreja faz muita questão de mostrar que não é bem assim. Nunca se sabe qual é o chamado e qual é a face que Jesus Cristo irá apresentar para nós para fazer o chamamento. Parece que a ti o chamamento foi feito através da causa do deficiente. Com certeza, Cláudio Amaro, porque eu vejo, e também isso me tocou muito forte, e eu tive um exemplo muito prático, né, de pessoa com deficiência, que foi a Luísa, a filha da Maribel, trabalhando comigo na Câmara, aonde eu via ela sempre com aquela disposição, com aquela alegria, né, com aquela superação dela. Um outro exemplo de superação, atleta paraolímpica, né, advogada, a batalhadora da causa, né, o Rudinei também, né, que também é um exemplo de superação, porque ele teoricamente não tinha nenhuma deficiência, passou a ter essa e ter essa superação. Assim como o Gia também, o que ele não colocou, que até os 6 anos de idade, numa palestra que eu vi dele, ele não conseguia nem sentar. Né? Então, esta superação fez com que olhasse um pouquinho para dentro da gente também, né, Cláudio Amaro? Eu acho que é aí que toca a gente, quando a gente vê e percebe que a gente é menos que um grão de areia no deserto, né? E que a nossa pseudo-normalidade, ela nada mais é e ela nada mais deve ser do que algo a serviço daqueles que precisam. Seja da causa deficiente, seja da intelectual múltipla, como também outras questões sociais que envolvem, né? Eu acho que se nós tivemos o privilégio, né, de hoje estarmos um pouco melhor e de podermos fazer algo, é o mínimo que nós temos para fazer. Então, eu acho que essa questão, quando a gente fala vocação, a gente às vezes confunde entendendo que algumas pessoas têm obrigação de fazer aquilo pelo cargo ou encargo que eles têm naquele momento, e esquecemos que nós estamos dentro de um contexto e que o mundo ou a situação só vai melhorar quando cair essa ficha, né? Quando nós nos dermos conta. Ou dizer assim, ó, isso não é problema meu, né? Como tu lembrou muito bem, a famosa frase, eu lembro muito dessa figura aqui no Instituto de Menores, né? Ele não pesa, ele é meu irmão,
né? Que é muito forte. E eu acho que esse é o contexto, né? Quando a gente faz isso e quando a gente consegue se engajar nessa causa, exemplo do que nós vamos ter quarta-feira, né? Onde os nossos músicos aqui, alguns que eu convidei e aqueles com quem não contatei, sintam-se convidados, quarta-feira estarão nessa live, aonde nós vamos se apresentar de graça e nós vamos colocar o Pix da PAI à disposição para as pessoas fazerem as suas doações. Então, eu acho que é isso. E tu é um exemplo disso, né? Cláudio Omar sempre fosse nesse sentido, né? Sempre preocupado com as causas sociais, desde que começasse. Obrigado, Nilson, pelo reconhecimento. Parafraseando o nosso comum amigo, doutor Adriano Telesca Mota. Sim. Que, aliás, chegou da Itália há pouco, né? Fez belíssimas palestras. Vi as fotos. Ele diz o seguinte, Cláudio Omar, uma das coisas que a gente ouve, uma das frases que a gente ouve muito seguidamente, e ele disse isso inclusive aqui, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Desde que não seja eu. Esse é o comum, né? Esse é o comum que nós temos hoje, ou seja, mas isso é obrigação do fulano, isso é obrigação do público, do privado, enfim, né? Desde que não seja eu, mas que o benefício, eu acho que ele só faltou completar, mas que o benefício venha para mim. Exatamente. É uma grande figura, se estiver nos ouvindo, um grande abraço a ele, a Estela, os filhos, uma família adorável e um homem também comprometido com as causas sociais, ajuda sempre que solicitado. Tem um histórico de vida em favor da sociedade de Canguçu. Jean, projetos pós-semana do deficiente. Assim, a gente tem várias bandeiras para lutar. Uma delas é a inauguração do Centro de Autismo, que a gente já sabe que está em andamento, mas a gente vê um avanço muito devagar, assim, que a gente sabe, né, do crescimento do número de autistas na nossa cidade e sabe o quanto essa demanda é urgente. A gente tem também a questão do elevador no pronto atendimento, que além de interligar secretarias, ele pega toda a demanda de saúde do nosso município, né? Então, seria também crucial a gente ter um elevador ali. Inclusive, já tem uma emenda parlamentar aprovada, então o recurso já existe, né? Só que a gente sabe que é bem burocrático, mas a gente vai cobrar para que saia o quanto antes, né? Diversas coisas, né? São pautas muito importantes. Nilson, segundo eu sei, uma das dificuldades que enfrentaremos é o corpo técnico para trabalhar no Centro de Referência ao Tratamento do Espectro Autista, né? Porque é um corpo técnico de gabarito e extremamente caro. E isso depende de convênios com as outras esferas da federação. Hoje o Estado quebrado. Tá? Pelo menos a curto prazo não teremos a possibilidade de obter recursos estaduais. E uma pouca vontade de parte da esfera federal. Como é que tu vê isso? Na realidade, Cláudio Omar, é que normalmente, e o interessante da Semana da Pessoa com Deficiência, assim como do aleitamento materno, que nós estamos nesse período, é que há uma necessidade de se dar uma atenção, de dar uma visibilidade, eu acho, para as pautas, né? E de demonstrar a dificuldade. Claro que nós temos hoje um orçamento limitado no município, né? Limitado aqui no município, e o número de autistas são bem elevados. Tanto que foi necessária a criação desse centro de autismo, a PAI que faz um trabalho magnífico lá também nesta área, mas que tinha uma demanda superior à sua capacidade de atendimento. Hoje, as especialidades, elas todas são caras. E nós, com o avanço da medicina, nós estamos nos dividindo, né? Cada profissional atende um determinado segmento. Nós temos aqui a questão dos autistas e que muitas vezes os próprios autistas, quando a gente fala na intelectual,
que as pessoas entendem que os autistas... Ah, mas isso é coisa... Lá, se fosse lá mais uns tempos atrás, isso é bobagem, isso é guri arteiro, isso é não sei o que, é manhoso, né? Mas que ele demanda. E, e não existem também profissionais, muitas vezes, disponíveis, né? Além dos custos disponíveis. Mas são questões que têm que serem tomadas como prioritárias, né? Tem que serem tomadas como prioritárias, e eu acho que aí tem um engajamento, seja do público, do povo, e, sobretudo, dos nossos agentes políticos, né? E aí, quando eu falo agentes políticos, eu falo legislativo, eu falo executivo, eu falo as forças vivas da comunidade, no sentido de pressionar. Porque, infelizmente, né, no nosso país, a gente precisa primeiro pressionar para depois vir quando ela deveria já estar uma prioridade elencada, seja no PPA, na LDO, no orçamento, a nível municipal, estadual e federal, né? Porque recursos hoje, teoricamente, na saúde há uma disponibilidade, embora nunca serão suficientes, nunca será suficiente, mas ela, sobretudo, eu acredito que nós precisamos ter uma cobrança mais efetiva nos entes federados. Muito bem. Nessa questão de formação dos profissionais para trabalhar com esta categoria que nós estamos pautando o programa hoje, os deficientes, eu lembro que quando eu estava na Delegacia de Educação, a gente teve a oportunidade de formar ao todo 300 docentes. Acho que foi a maior leva de docentes que conseguiu se formar até hoje, tá? Para o acompanhamento escolar. A famosa inclusão. Exatamente, da inclusão, né? E depois disso se vê de vez em quando alguém fazendo uma pós, coisa assim, mas uma formação em massa foi essa... Tenho que afirmar, a última que aconteceu foi lá em 98. Para ver a defasagem. Né? É muito grande a defasagem. Isso mostra a tua visão estratégica. Né? A gente tem que pensar para frente, né? Pensar para frente. Jean, 1 minuto para as tuas despedidas e depois de imediato 1 minuto para as despedidas. Que pena que o programa não tem 1 hora, porque o tema se presta para isso, né? Só agradecer o espaço, a gente sabe da parceria que a Rádio Cultura tem com a nossa causa, tá? A gente está sempre sendo bem recebido aqui, são sempre parceiros. O senhor mesmo, já é a 2ª vez que eu participo do programa, dizer que é muito bom, né? Que é uma troca de conhecimento, que cada vez que eu venho aqui eu sempre aprendo um pouco mais com o senhor. E deixar um caloroso abraço para todo mundo que está nos ouvindo e vão acompanhando a nossa programação, que ela continua, vai até a quarta-feira, tá? Perfeito. Nilson. Obrigado, Cláudio Omar, mais uma vez, e o pessoal da Rádio Cultura, e aqui agradecer também a todos que estão envolvidos de forma direta nessa semana, o Conselho, a PAI e todos os entes. A PAI, inclusive, foi convidada. A Cleusa, infelizmente, tinha compromisso, ela tem seus compromissos